Olá pessoal, vamos para mais uma aula de teoria da análise clínica. Sou o professor Selbert Jati, né, e hoje nós vamos falar sobre automação laboratorial. A automação está ligada basicamente à modernização que tem ocorrido no mundo todo, né? E que é uma coisa que as pessoas às vezes ficam com medo e tal, mas a gente vai ver aqui as vantagens, né, dessa questão da automação de um laboratório, tá? A automação laboratorial, existe essa questão, né? Ela pode ser o futuro dos laboratórios, né? Por quê que existe essa questão, né? Algumas pessoas colocam que na automação você reúne uma série de avanços tecnológicos com implementação de novos parâmetros nos equipamentos automatizados. Por isso, muitos laboratórios estão inovando para se destacarem no mercado. Então, existe uma série de vantagens aí quando você fala da automação de uma forma geral, na vida da gente como um todo, né? E nos laboratórios não é diferente, tá? E o que a gente vai ver hoje, basicamente, é como que essa automação pode ser ajudada, como que essa automação pode ajudar um laboratório para ele se tornar mais eficiente, na verdade, tá? Os laboratórios eles já têm uma série de equipamentos, muitos até com inteligência artificial, que te ajudam a realizar exames, né, a fazer um preparo da lâmina de uma forma mais adequada, a fazer uma leitura com menores erros, né? Então tudo isso aí estão ligado a essa questão da automação. Então, os exames que são realizados por um sistema de automação laboratorial oferecem vantagens como uma margem de erro muito menor em relação aos aparelhos não automatizados. Por quê? Quando você tem um aparelho automatizado, ele vai fazer aquele exame ali e ele não vai se cansar, né? Quando você tem uma pessoa, por exemplo, observando ali no microscópio, ela vai olhar uma lâmina, 2, 3, 4, 5 e tal, e chega uma hora que ela começa a cansar, a vista começa a pesar, e isso pode induzir ao erro. Uma máquina não tem isso, né? Uma máquina ela pode errar por outros motivos, por estar mal regulada, né? Por uma falta de energia, por exemplo, que pode acontecer. Às vezes nem falta, mas uma queda de energia pode levar a erros. Mas se tiver tudo ok, tudo adequado, você pode deixar a máquina funcionando ali até 24 horas às vezes, né? Então, você tem uma eficiência muito maior e um erro muito menor em equipamentos automatizados, tá? Outra coisa é que você pode precisar de uma amostra menor de coleta, uma quantidade menor de sangue, por exemplo. Tem gente que fica nervoso, você vai fazer um exame que fura o dedinho da pessoa, né? Tem gente que fica tão nervoso que você aperta, aperta, aperta ali, não sai uma gota ou sai uma quantidade tão pequena que se não for por uma máquina preparada para isso, você não consegue desenvolver esse exame, tá? Então, outra coisa que é super interessante quando você fala da automação é que os robôs, né, eles pipetam as amostras e reagentes automaticamente. Então, para você ter uma ideia, um dos maiores erros que ocorrem com o ser humano é o erro manual, né, de você ter que usar uma pipeta que não está calibrada, que não é adequada, e você olhar e dizer, poxa, aqui está na quantidade ideal e acabar não tendo. Porque às vezes você aperta mais rápido, mais forte, mais devagar, e tudo isso pode alterar a quantidade de líquido que é sugado numa pipeta, por exemplo, né? E quando você faz isso automaticamente, vai repetir sempre o mesmo movimento. Então, os resultados tendem a ser mais precisos e mais rápidos, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu estudava gases de efeito estufa a partir de uns lagos, né, de ambientes alagados, aqui em Roraima. E aí o que aconteceu? Eu tinha um robô que eu coletava os frascos, né, e o robô me capturava de uma vez, fazia 80 análises, de uma vez, coletando a mesma quantidade de gás, então me dava um resultado assim super eficiente, né? Numa rodada da máquina lá, que chamava cromatógrafo gasoso, ele me dava 80 resultados. Esse robô quebrou.
e a gente teve que começar a fazer de uma forma manual. O trabalho que o robô levava, que eu deixava ele rodando de noite, né, no laboratório, o trabalho que o robô levava 8 horas para fazer, 8 a 10 horas para fazer, que a gente colocava ele para funcionar de 8 às 10 e depois ele desligava automaticamente também. Esse trabalho a gente foi fazer manual e o trabalho de um dia do robô a gente fazia às vezes em uma semana, para você ter uma ideia. E o maior problema era exatamente a quantidade de gás que a gente tirava. Aí tirava o gás, colocava na máquina, a máquina dizia: esse gás não está no volume adequado. Ou seja, tirava mais, tirava menos. E para fazer essas medidas tinha que ter um volume padrão. E aí para fazer isso na mão era muito complicado. E o robô fazia isso para a gente de boa, né? E aí até você pegar essa prática, né? Cansa, desgasta, né? Você fica pensando, e agora, o que que eu vou fazer e tal. E aí consertaram o robô e a vida melhorou de novo, né? Então você tem uma ideia que a automação ela é uma eficiência maior que você tem no laboratório, tá? Isso reflete numa qualidade maior e num resultado mais rápido. E todo mundo que está... Imagina uma pessoa que está doente. Você está doente, fez um exame, né? Esse exame foi feito por uma pessoa com pouca experiência, que cometeu algum erro, por exemplo, aí o exame não deu nada e o médico diz: não, mas a pessoa está doente, vamos repetir esse exame, né? Acaba repetindo, repetindo e o seu tempo, né? A gente sabe que quando a gente fala de saúde, o tempo é uma coisa muito importante. Então, pode ser que a doença se agrave mais por conta de um exame que não sai o resultado, né? Você tem uma série de pessoas aí, na época da Covid, né, que estavam em UTI, e a gente sabe que na UTI existe um processo de contaminação muito grande por superbactérias e que o diagnóstico de qual bactéria é para você colocar o antibiótico específico para matar essa bactéria não é fácil de ocorrer. Então, com os robôs, né, com a inteligência artificial, diminuindo a capacidade de erro, isso pode ser uma alternativa bem adequada aí. A área de saúde tem sofrido essas mudanças significativas com a transformação digital. Por quê? Porque a tecnologia está presente em tudo. Sempre estão aparecendo novos conhecimentos, né? Estabelecendo setores ligados à informática, à inteligência artificial, que ajuda na rapidez, ajuda na eficiência. Então, isso é sempre bom. Isso pode ser aplicado em pequenas clínicas ou até grandes hospitais, até hospital de referência, né? O maior problema é que toda essa tecnologia tem um preço, né? E geralmente os grandes hospitais é que acabam acessando essa tecnologia de uma forma mais adequada. Mas a ideia é o quê, né? A ideia dessa tecnologia, dessa transformação digital, é complementar e otimizar o trabalho das equipes, tá? Quanto mais tecnologia você tem envolvida, mais fácil geralmente é para a equipe que trabalha naquele complexo de saúde, né? Naquele posto, naquele hospital, né? Naquela clínica. E é nesse contexto que surge essa questão da automação laboratorial, para melhorar. Algumas pessoas dizem assim: o robô vai tirar o emprego do técnico. Não, na verdade o robô ele vai fazer o técnico produzir mais. Porque mesmo assim, o robô vai te dar o diagnóstico ali, mas você precisa de um técnico, das pessoas que vão confirmar aquele resultado, né? Ver se o robô está funcionando adequadamente. Porque se ele errar também, né? Se ele estiver desnivelado, se ele estiver trabalhando inadequadamente, ele pode acontecer, assim como ele pode acertar muito, ele pode errar também, né? Ter um erro aí em massa. Então, né? A implementação da automação laboratorial deve ser considerado um posicionamento estratégico do laboratório e a sua forma de atuação, tá? Tem alguns laboratórios grandes aqui no Brasil que têm investido muito nessa automação e como eles crescem muito, eles têm capacidade até de se expandirem, né, pelo país como um todo, formando mais ou menos um sistema de franquias, tá? Existem diversos modelos de processos automatizados que atendem especificidades, tá? Então, a automação
Um robô do laboratório ele não vai fazer o exame de sangue, de ferro e de urina. Não, geralmente a automação está em um equipamento, né? Quando você fala em um laboratório que vai fazer um exame hematológico, né, que é um exame de contagem de células, você pode fazer olhando lá no microscópio e contando célula por célula, ou você pode simplesmente passar numa máquina que ela já te sai o resultado, né, com as células ali contadinhas. O que é mais rápido, né? O que vai cansar menos o técnico que está ali no laboratório, né? É o automatizado. Então, ele vai atender especificidades. Cada equipamento vai fazer geralmente uma coisa. Quando um equipamento que faz muita coisa, a tendência dele ter erros é muito maior. Então, né, isso só faz com que aumente o volume de processamento, dos exames vão sair com mais rapidez, né? Então, mas tudo isso depende do investimento que você tá fazendo ali também. Para entregar o resultado do exame para um paciente, o laboratório depende de procedimentos de trabalho, reagentes, equipamentos e outros suprimentos para entregar um serviço de qualidade, né? Então, todos esses fatores aí que estão envolvidos na questão da qualidade do laboratório, né, eles perpassam e eles estão ligados um com o outro, né? E quando você automatiza um laboratório, ou seja, você pode adequar o seu negócio para ficar de uma forma tendo um resultado aperfeiçoado cada vez mais, né? Cada vez mais aperfeiçoado, entregando esse resultado em um tempo menor. Então, a principal motivação dos laboratórios para se automatizarem, né, está nessa questão do tempo, né? Claro, desde que o exame seja feito de forma confiável. Então, quando um laboratório está implementando um sistema de automatização, é muito comum eles fazerem sorteios daquele resultado que o robô tá fazendo, né? Você faz sorteios aleatórios para testar se aquele resultado está adequado. E quem é que testa, né? Não é outro robô, é o ser humano que vai lá identificar, vai ver se aquele exame que saiu o resultado ali está com o resultado adequado. Por exemplo, eu falei ainda agora do exame de contagem, né? Você vai conferir se a hemácia está correta, né? Conferir se os glóbulos brancos estão corretos, foi levantado corretamente, porque ele é uma máquina, né? Ele precisa ser regulado de tempo em tempo também para poder continuar acontecendo de forma adequada. Então, por meio da automação laboratorial, né, que adequa o negócio às mudanças do mercado de saúde, é possível aperfeiçoar todo esse processo de modo a garantir um resultado mais preciso em menor tempo possível, né? Então, quais são as principais vantagens aí da automação? A gente já falou um pouco da automação, né? As principais vantagens estão ligadas à agilidade e à velocidade. Então, você vai desburocratizar os processos, né? Vão ficar mais simples, tá? Vai aumentar a produtividade, porque o ser humano, ele tem um horário que ele funciona bem, né? E a partir daquele horário, se você sobrecarrega o resultado vai ficar cada vez mais inadequado, né? Você automatizando, você pode ter uma quantidade de horas trabalhadas 24 horas por dia, por exemplo, né? Um robô pode trabalhar. Então, ele vai melhorar na qualidade dos resultados, mas como eu falei ainda há pouco, vai estar sempre supervisionando, né? Para ver se aquele resultado está adequado. Diminuição dos custos a longo prazo. Geralmente o processo de automatização ele é um processo caro, tá? Uma máquina automatizada é muito mais cara do que uma máquina manual, mas a longo prazo, né, como ele vai te dar um resultado maior, uma quantidade maior de exames sendo feita numa velocidade maior, acaba que diminui os custos a longo prazo. É mais fácil também de você rastrear um exame que foi feito por uma máquina, porque ele fica guardado na memória. Então, perdi o exame, né? O médico às vezes pede para refazer o exame.
para ver se o resultado é aquele mesmo. Aí o laboratório muitas vezes não consegue comparar o primeiro exame que ele fez com o segundo, né? E às vezes o médico não guarda o exame também, né? Ele devolve para a pessoa tinha que levar o primeiro e o segundo para ele comparar, ele acaba perdendo. E com o sistema automatizado é mais fácil de fazer isso, porque é mais fácil de rastrear, né? Então existe uma vantagem competitiva aí para os laboratórios que estão fazendo isso. Hoje em dia você tem laboratórios que recebem uma série de exames complexos de outras unidades de outros estados, por exemplo, né? Tem um laboratório famoso em Minas Gerais que faz isso. Ele recebe exames de vários estados e o processo dele é quase que totalmente automatizado já. Então, o exame que antigamente demorava uma semana para sair o resultado, hoje em dia sai em 2 dias, 3 dias. E com o advento da internet também, né? Está sendo mais comum os laboratórios também entregarem o resultado. Quando você nesse meio, né, nesse meio da web, geralmente quando você faz os exames, eles já te dão um login, uma senha, para você entrar num determinado site lá, colocar seu login, sua senha e vai estar lá o resultado dos exames. Então, tudo isso também é automação, tá? Mesmo que seja feito por uma pessoa manualmente e ela joga num sistema, né? É uma forma de automatizar, não precisa mais o cliente ir lá no laboratório, ele imprimir aquele monte de folha, não, você pode baixar no seu celular, imprimir em casa, ou então já encaminhar para o médico, né? Hoje em dia a gente está tendo essa questão do teletrabalho também na medicina, que está com a Covid, né? Se descobriu que pode se fazer muita coisa pela internet, né? Ou de forma virtual, de forma não presencial. Nós somos uma prova disso, né? A gente está dando aula aqui para vocês e vocês vão poder assistir aí em qualquer hora, em qualquer horário, em qualquer momento. Então, isso é uma vantagem muito grande também, né? E a gente só pode fazer isso graças à tecnologia. E já existia muita tecnologia que começou a ser posta em prática depois da Covid, né? Diminuir o contato entre as pessoas está sendo uma prioridade hoje em dia quando você fala especialmente de saúde, tá? Então, todas essas vantagens aí estão ligadas à automação laboratorial, né? Claro que nem tudo é vantagem, né? Como eu falei ainda há pouco, as máquinas elas precisam ser reguladas, então nunca vai faltar trabalho para quem se aperfeiçoa, né? Nesse tipo de situação. Como é que eu vou regular uma máquina para fazer um exame de sangue sem ter um humano para fazer essa regulagem, né? Sem ter alguém para conferir se esse resultado está de uma forma correta. Então, é importante a gente entender que esses processos de automação, eles têm, né, ajudado muito o ser humano a evoluir na questão do conhecimento, mas muitas vezes podem levar a erros também. Então, sempre vai depender de um ser humano por trás para estar operando, para estar ajudando a máquina a funcionar cada vez melhor. Então, isso era o que a gente tinha por hoje. Tá aí meu e-mail, meu Instagram. Se tiverem alguma dúvida e quiserem mandar mensagem, a gente está disposto para responder. E obrigado.